Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal Ensino em Palestra. Meu nome é Alex Paulo e eu estou aqui com muita alegria recepcionando você, dizendo que é uma felicidade, uma honra para mim ter a sua companhia. Obrigado a você que toda quarta-feira às 8 da noite está ligadinho no nosso canal para o vídeo da semana. Toda quarta-feira às 8 da noite nós estamos aqui fazendo a estreia do vídeo da semana. Nós aqui no canal Ensino em Palestra estudamos a revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema do nosso primeiro trimestre de 2021 é este aqui: a supremacia das Escrituras. A inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nós já estudamos nas lições anteriores sobre a inspiração da Palavra de Deus e hoje, aqui nessa lição número 3, chegamos ao terceiro momento de estudo. Nós vamos falar sobre a inerrância e a infalibilidade da Bíblia Sagrada. É um tema muito importante, são conceitos muito importantes e nós gostaríamos de contar desde já com a sua companhia. Nossa revista ela está sendo neste primeiro trimestre de 2022, comentada pelo pastor Douglas Batista. Ele é o autor desta revista e nós aqui estamos com muita tranquilidade, com muita humildade, trazendo para você o nosso comentário a respeito da nossa revista, a respeito do nosso trimestre. Vamos juntos então? Vamos juntos aqui no canal Ensino em Palestra e aqui nós vamos aprender um pouco mais sobre a Bíblia ser inerrante e a Bíblia ser infalível. Bem-vindos! Vamos juntos aqui no canal Ensino em Palestra. A nossa lição número 3. Lição número 3. Estamos recém começando o nosso trimestre. A inerrância da Bíblia. Nós temos na nossa revista Lições Bíblicas o texto áureo, nós temos a verdade prática, nós temos a leitura diária e nós temos a leitura bíblica em classe que está dividida em duas partes. Ela está na primeira parte em Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 21 e a segunda em Hebreus capítulo 10, versículos 15 ao 17. Antes nós partimos para os nossos tópicos e subtópicos, quer dizer que eu fiz uma pesquisa, como sempre faço, para trazer essa matéria, para trazer esse estudo para você. E eu estou tentando aqui adequar o estudo aqui ao esqueleto, digamos assim, talvez não seja uma palavra muito propícia, mas a estrutura melhor, a estrutura da nossa lição de hoje. Então nós estamos tentando adequar a nossa pesquisa à estrutura da lição de hoje, mas confesso que não foi fácil, porque é um assunto bastante complexo, é um assunto vasto, então nós temos que fazer uma adequação para que a gente também possa obedecer, tenha que obedecer, nós temos que obedecer à estrutura da lição para que o aluno possa ter o melhor entendimento, para que o professor também possa ter melhor aproveitamento. Então, por isso, nós fizemos o possível para adequar o assunto, os pontos aqui a serem tratados na estrutura da lição de hoje, que começa com o primeiro tópico, o que é a inerrância da Bíblia. Primeiro subtópico, o conceito de inerrância bíblica. Segundo, a Bíblia reivindica a sua inerrância. Terceiro, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Vamos então fazer aqui a distinção, vamos aqui então descobrir o que é inerrância. Antes de mais nada, nós temos que dizer que a Bíblia Sagrada, ela é um livro extremamente combatido. Hoje, em pleno século XXI, a Bíblia Sagrada ela é combatida à exaustão. Por vários grupos, por várias correntes, a Bíblia Sagrada é combatida. Estão tentando fazer com que a Bíblia Sagrada perca a sua autoridade, com que a Bíblia Sagrada perca a sua relevância, com que a Bíblia Sagrada perca a sua importância. Estão querendo tirar a Bíblia Sagrada de lugares públicos, estão querendo tirar a Bíblia Sagrada do convívio do maior número de pessoas possível. Por que isso? Por que algumas correntes agem assim? Pelo simples fato que a Bíblia Sagrada, ela confronta o pecado. Essa é a verdade. Nua e crua. A Bíblia Sagrada confronta o pecado. A Bíblia Sagrada não joga a sujeira para baixo do tapete. O que fazem muitos líderes religiosos, inclusive. A Bíblia Sagrada não joga a sujeira para baixo do tapete. Não faz isso.
A Bíblia Sagrada, ela mostra os seus personagens, mostra os seus acertos, mas também mostra os seus erros. A Bíblia Sagrada não compactua com erros, a Bíblia Sagrada não compactua com desvios. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, santa e imutável. Por isso a Bíblia Sagrada é tão combatida e é a exaustão. Por isso que a sua leitura é proibida em muitos países totalitários. Por isso que a sua leitura ela é desconsiderada. Por isso que a sua leitura ela é menosprezada. Mas a Bíblia Sagrada, ela atravessa os séculos como sendo a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela atravessa os séculos como sendo a inerrante e infalível palavra de Deus. Nada e ninguém jamais vai conseguir derrubar o selo sagrado que está sobre a Bíblia Sagrada, pois ela é a palavra de Deus e Deus zela pela sua palavra. Inerrância. O que é inerrância? Nós já estamos aqui no nosso primeiro tópico, falando sobre este tema que faz parte do título da revista. Nós já falamos sobre a inspiração da palavra de Deus e agora estaremos falando sobre a inerrância e a infalibilidade da palavra de Deus. A inerrância ela é a doutrina pela qual se afirma categoricamente que a Bíblia não contém qualquer erro de qualquer espécie, seja ele geográfico, moral, comportamental ou qualquer outro vestígio errôneo. Aí os críticos da Bíblia Sagrada, eles costumam dizer que os originais da Bíblia não contêm erros, porém as cópias contêm. E aqui nós vamos fazer uma distinção entre originais e cópias. Nós vamos falar sobre originais e as cópias da Bíblia Sagrada daqui a pouquinho. Nós temos um outro termo aqui, dizendo que a Bíblia é infalível, a infalibilidade da Bíblia Sagrada. O que é infalibilidade? É a doutrina que preconiza que a Bíblia é infalível, não contém falhas, que não falha em qualquer coisa que ela afirma. Inerrância e infalibilidade não são sinônimos, embora tenham significados semelhantes. Inerrância sem erros, infalível sem falhas. Mas qual é a diferença entre uma e outra? Qual é a diferença entre um termo e outro? Qual é a diferença entre inerrância e infalibilidade? O bispo Walter McAllister fez uma definição que eu acho muito interessante. Eu quero aqui reproduzir para você. É uma diferença sutil, diz ele. Entre os estudiosos há uma certa discussão a respeito disso. Mas a verdade é que se nós realmente cremos na infalibilidade das Escrituras, também iremos crer na sua inerrância por uma questão de fé. Deus não falha e não erra, por isso afirmamos a inerrância das Escrituras. Vamos avançar agora para o segundo tópico, mas nós não vamos deixar aqui de falar sobre inerrância e infalibilidade. Vamos voltar a esse assunto, mas nós precisamos aqui fazer com que a estrutura da revista seja obedecida. E chegamos ao nosso segundo tópico. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Primeiro subtópico, os manuscritos autógrafos. Segundo, os manuscritos apógrafos. Terceiro, os apócrifos e pseudoepígrafos. Antes nós entramos aqui em autógrafos e apócrifos, e aqui nós vamos falar, como nós já dissemos antes, sobre o original e sobre as cópias. Mas antes disso, nós precisamos, de novo, deixar aqui algo bem chancelado. A Bíblia Sagrada, ela é divina. A origem da Bíblia é divina. Deus queria que a sua palavra, que a sua mensagem, que a sua lei, que os seus propósitos, que o seu plano chegasse ao conhecimento da humanidade. Como ele fez isso? Através de 40 escritores que ele, Deus, comissionou, que ele, Deus, inspirou por obra do Espírito Santo para que eles trouxessem a sua palavra, a palavra de Deus, para os homens. Nós temos a autoria divina da Bíblia Sagrada. O autor da Bíblia é o próprio Deus. A mensagem é sua, a palavra é sua, de Deus. Mas alguns teólogos entendem que nós temos uma dupla autoria da Bíblia.
E eles baseiam-se na carta de Pedro, segundo Pedro, capítulo 1 e versículo 21, para afirmar a sua teoria. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É afirmado que a Bíblia teve autoria humana sob a supervisão do autor divino. Ou seja, a Bíblia teve dupla autoria. Deus, o Espírito Santo, que é Deus, e os autores humanos que foram inspirados para fazer a Bíblia Sagrada. Mas alguns preferem chamar autor Deus e os escritores. Então nós temos aí uma distinção. Alguns dizem que a Bíblia tem autoria divina e é Deus o autor, e os escritores eles escreveram conforme a ação do Espírito Santo. Outros dizem que o autor é Deus, e nós tivemos autores humanos que escreveram as suas obras também inspirados pelo Espírito Santo. Então aí é uma questão de semântica. Mas a origem primordial, a origem primária é a Bíblia Sagrada, sendo a palavra de Deus a autoria divina. Qual foi o papel do Espírito Santo aqui na confecção da Bíblia? Nós já estudamos isso também e já falamos aqui no vídeo que foi fundamental, que foi primordial, que foi essencial para que a palavra de Deus chegasse coesa, inalterada, uniforme para a humanidade. Pois bem, o que são os autógrafos? Os originais da Bíblia, o texto original. Os originais ou autógrafos constituem a fonte primária, o resultado da obra de cada autor bíblico. E aqui, de novo, o autor diz respeito ao conjunto do trabalho da escrita de cada um, ou da escrita que for editada por ele, caso do apóstolo Paulo, que por vezes ditou suas cartas para confiáveis escribas. Tomando a Bíblia por inteiro, o seu autor é Deus, pois dele partiu a inspiração que fez com que os 40 escritores, guardadas as particularidades de cada um, como o tempo em que viviam, cultura, intelecto, dentre outras, compusessem o seu trabalho que fora supervisionado pelo Espírito Santo. E aqui também é importante informar que o Espírito Santo, nem Deus ditaram o que os escritores deveriam espelhar em suas linhas. Caso assim fosse, não teríamos na Bíblia uma riqueza tão grande de gêneros literários, expressões de linguagem, fazendo uma grande coleção de poesias, relatos, narrativas, profecias e por aí afora. A linguagem da Bíblia Sagrada, ela é dividida em variantes. Nós temos poesia, nós temos história, nós temos relatos, nós temos narrativas. Por quê? Porque foram preservadas as características de cada escritor. As características de cada um foram preservadas e o Espírito Santo ele fez uma costura entre todas essas características e trouxe a palavra de Deus coesa para a humanidade. Os escritores escreveram cada palavra dentro do rico conhecimento literário que tinham ou da limitação que muitos tinham. E o Espírito Santo fez uma costura no conjunto da obra, visto que não ocorre nas Sagradas Escrituras erros ou falhas. Então nós vamos nos deter aqui neste vídeo sobre a inerrância da Bíblia Sagrada. Mas ainda sobre os originais ou autógrafos, uma severa crítica feita à inspiração divina é que essa alcançou apenas os originais e não as cópias. Essa sentença é verdadeira, sim, pois realmente os originais eles foram inspirados. Mas também deve-se levar em conta, por outro lado, que as cópias foram, em sua imensa maioria, criteriosamente confeccionadas, a fim de que preservassem o conteúdo original. E essa preservação também foi ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele inspirou os autores humanos, inspirou os escritores humanos e também ele preservou, fez com que a palavra de Deus fosse preservada, porque nada adiantaria a palavra de Deus ser inspirada aos autores humanos, aos escritores humanos, aos 40 escritores, se ela fosse perdida por um tempo, se ela fosse alterada pelo tempo, se ela fosse maculada através de inserções ou omissões em seus textos originais. Então o Espírito Santo também tratou de preservar, guardar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.
Ele não somente inspirou os 40 escritores, mas também preservou o resultado do trabalho de cada um. E a preservação dos originais, como se dá? Quanto aos manuscritos originais ou autógrafos, nós hoje não temos nenhum exemplar. Nós não temos mais originais. Talvez algum dia, em algum momento, a arqueologia ache algum original perdido por aí. Mas até então, hoje, nós não temos mais originais. Nós temos hoje cópias desses originais. Mas por que esses originais foram perdidos? Qual é a razão disso? O saudoso pastor e teólogo Antônio Gilberto, autor do livro A Bíblia através dos séculos, de 1995, ele coloca algumas razões para o desaparecimento dos manuscritos. São elas: era costume dos judeus enterrar todos os manuscritos estragados pelo uso ou por qualquer outro motivo, para evitar mutilação ou interpretação espúria. Os reis idólatras e ímpios de Israel também podem ter destruído muitos manuscritos ou contribuído para isso. Manuscrito aqui é o que é escrito à mão. Nós temos manuscritos originais, porque o original foi escrito à mão, e nós temos também manuscritos cópias, porque as cópias também são manuscritas, são feitas à mão. As cópias eram feitas à mão. Num trabalho muito exaustivo dos copistas e muito criterioso dos copistas, eles copiavam à mão os originais. Então, por isso, manuscritos tanto podem ser originais quanto podem ser cópias. Antíoco Epifânio, rei da Síria, entre 175 a.C. e 164 a.C., durante seu reinado, dominou a Palestina. Era um homem extremamente cruel e sádico. Tinha prazer em aplicar torturas. Tinha como objetivo acabar com a religião judaica. E em 168 a.C., assolou Jerusalém, profanando o templo e destruindo todas as cópias que achava das Escrituras. Diocleciano, imperador romano, de 284 a 305 d.C., ordenou a destruição de toda e qualquer cópia encontrada das Escrituras. Por ordem sua, o império foi vasculhado por 10 anos à caça de cópias das Escrituras Sagradas para serem destruídas. Ele chegou a julgar que conseguiria destruir tudo isso e comemorar tal façanha. E ele chegou a cunhar uma moeda para simbolizar a sua vitória. Então, por isso que nós hoje, algumas razões pelas quais hoje nós não temos mais acesso aos originais, aos autógrafos. Mas hoje nós temos as cópias. E aqui nós temos que falar sobre um grupo, os maçoretas. Entre os séculos 7 e 10, surgiram eruditos que foram os sucessores dos escribas. Os escribas eram os copistas, aqueles que faziam cópias do texto sagrado, dentre outras atividades. E esses que foram sucessores dos escribas se dedicaram à cópia e transmissão do texto da Bíblia hebraica. Eles foram denominados massoretas. O termo massoretas deriva-se do nome massorá, marcas vocálicas para auxiliar aqueles que não falavam mais o hebraico. Os massoretas marcavam as letras para identificar a forma original do hebraico. Isso foi de suma importância para os hebreus que viviam em outros países e não falavam hebraico em seu cotidiano. Os massoretas desenvolveram um sistema estritamente rígido de controle do texto hebraico e tinham como missão a preservação de cada letra de toda a palavrada Bíblia hebraica e assim evitar erros dos futuros escribas nos manuscritos. Assim, o texto seria transmitido com extrema fidelidade. Mas se nós temos os autógrafos, que são os originais, nós temos as cópias, que também são chamadas por um outro nome bem interessante, apógrafos. Os apógrafos são as cópias. Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, sendo a maioria em hebraico, grego e latim. Não existe nenhum outro livro antigo que tenha tantas cópias quanto a Bíblia Sagrada. O papel de copiar os originais ficou a cargo dos escribas, que depois foram sucedidos pelos massoretas. E eles fizeram um estudo primoroso para que a fidelidade entre
a escrita original e a cópia fosse mantida. Como nós já mencionamos aqui, a inspiração divina recaiu sobre os originais. Porém, uma vez que as cópias conservaram-se fiéis aos originais, elas também carregaram sobre si uma bagagem dessa inspiração. A inspiração é divina e o trabalho do copista é humano. Acaso não houve qualquer erro no processo das cópias originais? Será que nos originais nós chegamos à conclusão que não houveram erros, mas nas cópias? Sim, houveram alguns erros nas cópias, sim. Mas nenhum desses erros é capaz de invalidar o conteúdo da mensagem. Isso nós veremos mais adiante aqui nesse vídeo ainda. A inerrância da Bíblia ela é defendida a partir do ponto de vista em que afirmamos que Deus não erra. Se Deus não erra, a Bíblia, sendo a sua palavra, também não erra. Se Deus não erra, então a sua palavra, inspirada por Ele, deixada para o ser humano, também não contém erros. Ou seja, a Bíblia não erra. Se Deus não erra, a sua palavra também não. Isso é uma coisa simples, é uma coisa muito tranquila de se entender. Essa inerrância, então, diz respeito aos textos originais. Eles não têm qualquer erro, porque são resultado da inspiração de Deus sobre os seus escritores. O bispo Walter McAllister, ele fala assim: quando Deus inspira, ele não pode ser impedido por causa da agência humana, ou seja, por causa de autores humanos, de falar exatamente o que ele, Deus, quer falar e com perfeição. E mais, através dos séculos, a vontade de Deus não será frustrada por erros, enfim, de tradução. Mas alguém pode perguntar assim: por que confiar na Bíblia? E se alguém perguntasse para você: por que eu devo confiar na Bíblia? Ora, papel aceita tudo. Este é um argumento usado à exaustão pelos críticos da Bíblia. E mais, eles podem perguntar para você: será que as cópias que nós temos dos escritos bíblicos são fiéis aos originais? Como provar que os manuscritos copiados contêm o texto original? Aí nós precisamos da ajuda da crítica textual. Os críticos textuais, eles nos ajudam a desvendar esse mistério. A crítica textual é muito importante, é uma ciência muito importante para que nós possamos comprovar a veracidade daquilo que estamos dizendo. Uma das regras da crítica textual: quanto maior o número de cópias de um documento e menor o intervalo de tempo entre a cópia e o original, mais fiel é o documento. De novo, quanto maior o número de cópias de um documento e menor o intervalo de tempo entre a cópia e o original, mais fiel é o documento. Então nós temos aqui alguns exemplos de intervalos de tempo de algumas obras da humanidade. Por exemplo, o intervalo entre o original e as cópias da obra de Plínio são de 750 anos. O intervalo entre o escrito do imperador romano César e a cópia é de 1000 anos. O intervalo entre o escrito de Tácito e a cópia é de 1000 anos. O intervalo entre o escrito de Platão e a cópia é de 500 anos. O intervalo entre o escrito de Demóstenes e a cópia é de 1400 anos. E olha só, o intervalo de tempo entre o original do Novo Testamento e a sua cópia é de 25 anos. Então, se maior o número de cópias do documento e menor o intervalo de tempo entre a cópia original, mais fiel é o seu documento. E é interessante que mesmo a cópia de Platão e o seu original serem de 500 anos a distância um do outro, ninguém diz que o texto de Platão foi adulterado. O texto de Platão não pertencia a ele. Mas a Bíblia Sagrada cansam de dizer que o original difere da cópia, a cópia difere do original. Por quê? Simplesmente por preconceito. Uma segunda regra da crítica textual fala que quanto maior é o número de cópias de um documento, mais podemos saber sobre o autor e o texto original. Melhor e fidedigna fica a comparação entre o original e a cópia. Então nós temos exemplos aqui de cópias existentes de algumas obras da humanidade. Dos escritos de Plínio nós temos 7 cópias. Dos escritos de César, 10.
Dos escritos de Tácito nós temos 20 cópias. Dos escritos de Platão nós temos 7 cópias. Dos escritos de Heródoto, 8 cópias. De Demóstenes, cerca de 200 cópias. Dos escritos de Homero temos 643 cópias. E agora, pasmem, nós temos dos escritos do Novo Testamento cerca de 5.700 cópias. 5.700 cópias que são confrontadas com o texto original e atestam que realmente são fiéis ao texto original. Mas afinal, existem erros nas cópias dos originais bíblicos? Nós temos que sim. Durante o processo da cópia, embora fosse um trabalho extremamente criterioso, alguns mínimos erros apareceram, mas que em nada comprometeram a mensagem original. Alguns erros encontrados, por exemplo, no texto original, Jesus Cristo, no texto copiado, Jesus, ou Cristo Jesus, erros de pronomes, mas nada disso macula o tema central, nada disso macula a mensagem da Bíblia Sagrada. Foi feita uma pesquisa criteriosa, uma pesquisa científica, e essa análise chegou à conclusão que dessas 5.700 cópias do Novo Testamento analisadas, chega-se à conclusão que 99,5% do Novo Testamento é confiável. Ou seja, a Bíblia Sagrada merece toda a confiança. Livros apócrifos. O que é apócrifo? Apócrifo é aquilo que é escondido, aquilo que é oculto. Os livros apócrifos, eles não são considerados como inspirados. Eles não são divinamente inspirados. Eles não receberam a inspiração divina. Eles não receberam o selo da inspiração divina. Eles foram produzidos em uma época de grande agitação religiosa e política na vida do judaísmo, entre 300 a.C. e 100 depois de Cristo. Eram chamados pelos rabinos de os de fora, porque eles não estavam no cânon sagrado. O professor Leandro Quadros diz que os livros apócrifos ajudaram os católicos a contra-atacar a reforma protestante. A reforma protestante ela se manifestou contra o catolicismo romano e os livros apócrifos conseguem dar para os católicos algumas bases para definir algumas doutrinas que não estão na Bíblia, como por exemplo o purgatório, que não está na Bíblia e é defendida pelos livros apócrifos. Então eles, os católicos, a Igreja Católica Apostólica Romana, em 1546, no Concílio de Trento, colocou esses livros apenas por interesse doutrinário e político, para poder atacar a reforma protestante, que líderes católicos romanos incluíram os livros apócrifos entre os livros inspirados. E a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada editada pela Sociedade Bíblica do Brasil, ela não possui o acréscimo dos livros apócrifos. Eles somente estão na Bíblia da Igreja Católica, que tem os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, não confunda com Eclesiastes, é Eclesiástico, Baruque, acréscimo ao livro de Esther, acréscimo ao livro de Daniel. Esses são considerados apócrifos e somente estão na Bíblia da Igreja Católica. Terceiro tópico, a verdade nas Escrituras. Primeiro subtópico, a Bíblia é a verdade plena. Segundo, a Bíblia é a verdade espiritual e moral. Terceiro, a verdade histórica e científica. Nós estudamos aqui na nossa lição de hoje que a Bíblia é a verdade absoluta. Ela é a verdade absoluta. Ela não contém erros. Os originais bíblicos não contêm qualquer erro. A inspiração bíblica recai sobre os originais. Nas cópias, nós temos alguns erros que não maculam a mensagem central da Bíblia, como nós estamos aqui, por exemplo, Jesus Cristo ser grafado em algumas cópias como Jesus apenas, outras cópias como Cristo Jesus, outras cópias apenas como Cristo, alguns pronomes, algumas preposições trocadas, mas isto não macula a mensagem central da Bíblia Sagrada. Não houve qualquer desmerecimento à mensagem central da Palavra de Deus. A Bíblia também ela é infalível, ela não contém falhas. O que ela fala, o que a Bíblia preconiza, já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. A Bíblia não tem qualquer falha moral,
qualquer falha espiritual, qualquer falha histórica. Em nenhum momento se provou que a Bíblia tem alguma falha histórica. O que pode acontecer é muitas vezes algumas datas, porque datas elas podem sofrer discrepâncias, mas nada altera, nada afirma, nada faz com que a gente chegue ao ponto de dizer que a Bíblia é falha. E nem a ciência conseguiu provar a falha da Bíblia, ou qualquer falha que a Bíblia tenha. Não conseguiu, porque não existe falha da Bíblia. A Bíblia, ela não falha historicamente, não falha cientificamente. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus absoluta. A Bíblia Sagrada, ela contém a palavra de Deus absoluta. Espero que esta aula tenha sido produtiva para você, espero que este assunto tenha surtido efeito, espero que esse assunto tenha ajudado você, tenha agregado conhecimento à sua vida, tenha agregado conhecimento à sua aula. E qualquer dúvida, por favor, pode postar nos comentários. E nós estamos aqui para ajudar você no canal Ensine Palestra. Chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado a você que todos os dias está nos prestigiando no nosso canal, e todas as quartas-feiras está também no nosso canal para a estreia do vídeo da semana. Todas as quartas-feiras, 8 da noite, o vídeo da semana. Deixe seu like, deixe seu joinha, deixe o seu certinho e nos ajude a crescer aqui no canal Ensine Palestra. Deus abençoe você maravilhosamente.